Olá, está no ar o videocast da Durgues Sindical. E em celebração ao mês do orgulho LGBTQIAPN+, nós vamos falar sobre esta pauta na publicidade. E o nosso convidado é o professor André Iriburi Rodrigues, que é especialista nesta área e é professor titular da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FABICO, e também é professor do programa de pós-graduação em comunicação da URGS. Olá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Oi, Simone, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês no podcast da Durgues. Eu fico muito honrado em ser convidado justamente nesse mês de junho, que é um mês para celebrar e, ao mesmo tempo, celebrar, mas também reivindicar ainda questões que precisam ser discutidas sobre a pauta LGBTQIAPN+. E antes de nós começarmos a entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista, sou uma mulher preta, tenho os cabelos encaracolados, também eles são castanhos escuros, são tingidos em tons claros, estou vestindo uma blusa bege com listras pretas, uma calça marrom, uma bota marrom. Sou uma mulher cis e estou bem contente de estar tratando aqui este tema no videocast da Durgues. Bom, então eu aproveito para fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos lisos, castanhos, já com alguns cabelos brancos de quem tem mais de 57 anos. Estou com um casaco cinza, sob o casaco tem um blusão que em cores de branco, amarelo e azul. Sou um homem cis, um homem gay, né? Acho que também explica um pouco, e eu vou falar logo na sequência as motivações de por que pesquisar a pauta. E eu acredito que eu esteja me autodescrevendo bem, né, Simone? Simone pode me ajudar se faltou alguma coisa. Tá ótimo, professor. E agora nós vamos desenvolvendo este tema. E para recuperar a importância deste orgulho, que foi chamado durante muito tempo o orgulho gay, mas é o orgulho LGBTQIAPN+. Professor, por que surgiu esta data? Bom, a gente costuma mencionar o dia 28 de junho como o mês do orgulho LGBTQIAPN+, né? Mas se a gente for voltar na história, a gente vai voltar por início do século XX. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, senão a gente vai extrapolar o tempo do podcast e a gente quer mais atrair vocês do que estender muito a fala. Mas a gente sabe que esse dia 28 de junho, ele relembra um evento que aconteceu em Nova York, num bar gay, Stonewall Inn, em que, inclusive, foi alvo de um filme também, em que muitos LGBTs se reuniam. Naquele período, as pessoas LGBTs não podiam manifestar afeto publicamente, elas encontravam espaços de refúgios em guetos, em bares específicos de convívio desse público, porque a sociedade ainda não tolerava a diversidade sexual e de gênero. Num belo dia de 28 de junho, não por acaso, nas batidas policiais que ocorriam no bar com o objetivo de tentar regular a ordem pública, mas na realidade eles faziam muito recorrentemente porque sabiam que era um bar que reuniam pessoas LGBTs, aquele público naquele momento do dia 28 de junho resolveu resistir e durante vários dias eles ficaram amotinados resistindo à prisão a partir daquela batida policial. Mas é claro, né, Simone, quando a gente fala assim, parece que a gente, historicamente, o dia 28 de junho marca, mas ele é só o estopim, né, de uma série de movimentos que não aconteceram só nos Estados Unidos. No Brasil, na América Latina, principalmente na Argentina, esses movimentos de pessoas LGBTs que se reuniam em espaços escondidos, em guetos, historicamente já aconteciam, né? E de alguma forma eram regulados pela sociedade. Então, a gente, obviamente, quando a gente fala do mês do orgulho LGBT de 28 de junho, se convencionou ocidentalmente, até por uma hegemonia estadunidense, essa data, mas a gente não pode menosprezar que tivemos outros movimentos também que foram tão importantes quanto, que inclusive antecederam o próprio dia de 28 de junho. Quando falas do Pride e orgulho, acho que é uma palavra importante porque, historicamente, se a gente for recuperar
como é que foram percebidas as pessoas que fugiam da heterossexualidade, as pessoas, hoje que a gente fala de diversidade sexual e de gênero. Por que diversidade sexual e de gênero? Porque a gente parte de um contexto social construído historicamente de uma visão binária em que coloca o homem em relação à mulher numa perspectiva biológica e que as relações afetivas e sexuais elas só podem se dar a partir deste encontro destas pessoas de sexos diversos, no caso homem e mulher, e a partir dessa relação, numa ótica cristã, ainda com fins procriativos, né? Então, a sociedade, principalmente a sociedade moderna, a partir da burguesia, ela começa a se organizar a partir dessa estrutura, como uma forma também, segundo o próprio Michel Foucault, uma forma de regular a sociedade. No momento que eu defino o homem está para a mulher dentro de uma relação monogâmica, resguardada pelo casamento, com fins procriativos, eu organizo a sociedade de uma determinada forma. Quando acontece o dia 28 de junho, e esse movimento de insurgimento contra a polícia, na realidade eram na esteira do movimento feminista, na esteira do movimento negro, na contracultura, os LGBTs na época eles também reivindicavam o direito de falar sobre eles mesmos e não mais a medicina, não mais o direito, não mais a religião, mas eles poderem viver. E a lógica do orgulho é uma forma de ressignificar aquele envergonhamento por ser algo que estava fora da norma e que deixava de ser doença, mas passava a ser uma possibilidade de uma identidade. Então, o professor André hoje, quando ele se mostra como um homem gay, ele se mostra numa postura afirmativa como parte da sua construção identitária, porque toda a minha ótica do desejo, mesmo que exista uma parte da minha vida que ela é privada, que ela é reservada, de alguma forma ela atravessa o meu cotidiano, porque quando eu chego publicamente, eu digo, sou o André e eu sou gay, a sociedade ela consegue me perceber a partir dessa minha construção, a partir da ótica do meu desejo, como que eu me constituo também, né? E essa história ela precisa ser recuperada, porque essa sigla, as pessoas perguntam tanto, mas essa sigla ela vai aumentando sim, mas tem toda uma construção histórica e muito importante. Inclusive, Simone, é importante recuperar porque a gente também, eu como um homem cis gay, eu tenho que também fazer o registro que, assim como existe uma hegemonia masculina nas relações hoje, em que, infelizmente, em pleno século XXI, as mulheres ainda buscam equidade em várias instâncias da vida em relação aos homens, dentro do movimento LGBT, a gente vai ver essa hegemonia masculina também na sigla LGBTQIA+. Tanto que as primeiras pessoas a terem visibilidade e reconhecimento vão ser os homens gays brancos cis, em detrimento das travestis, transexuais, das mulheres lésbicas negras, elas já estavam lá no movimento, mas elas não tinham qualquer visibilidade. Tanto que inicialmente o movimento era traduzido por movimento gay ou movimento homossexual, e que justamente por se perceber que aquela forma de tradução do nome não representava a pluralidade de pessoas que lá estavam, começou a haver algumas cisões em que as lésbicas começaram a buscar visibilidade e representatividade, as travestis e trans, e aí começa a se questionar a sigla. E no Brasil a gente vai ter um salto aí de 69, que foi Stonewall, para 78, a gente vai ter o primeiro grupo, que é o SOMOS, que já se chamava também Movimento de Afirmação Homossexual, que é o primeiro no contexto brasileiro, que vai começar a discutir, né, as necessidades daquele público que não se via representado dentro de uma sociedade em plena ditadura militar, em que o contexto de família, e que infelizmente voltou, né, aquela ideia de Deus, pátria e família, não representava a diversidade de pessoas que viviam naquele contexto e que precisavam buscar inserção social, representatividade, políticas públicas, se aproximar do Estado, porque, afinal de contas, é um Estado democrático, de direito e laico, e que, independente da orientação sexual e da identidade de gênero, todos devem ou deveriam ser representados, ter os mesmos direitos a partir dessa visão democrática, né? Então a gente começa a perceber que há uma cisão e aí a sigla ela começa a se proliferar. Até tem a Regina Facchini, uma professora da Unicamp, ela escreve um livro chamado Sopa de Letrinhas, que ela vai recuperar a história do movimento homossexual no Brasil até
as siglas. E aí as primeiras siglas é GLS, que é uma sigla que eu achava até interessante, porque era de gays, lésbicas e simpatizantes. Sim. Segundo João Silvério Trevisan, ela nasce um pouco em alusão, até de uma forma jocosa, é um carro de uma determinada marca que era GLS, era o grande de luxo, super, e aí e dizia que os gays eram muito over, muito espalhafatosos, então essa sigla representava um pouco que eram os gays, lésbicas e simpatizantes. Mas ela acabou sendo muito mais vista do ponto de vista de mercado, entendendo também que esse cidadão começava também a ser um consumidor, um mercado, um nicho de mercado. Mas também do ponto de vista político, a sigla começa a se ampliar e começa a falar GLT, que eram gays, lésbicas e transexuais e travestis. Só que aí vocês podem perceber que historicamente hoje não começa mais pelo G, começa pelo L, porque as lésbicas reivindicaram que elas viessem primeiro na sigla, porque historicamente o machismo ou o sexismo da heterossexualidade se reproduzia no movimento e elas, como mulheres, queriam vir primeiro. E muito reconhecidamente, hoje a gente tem LGBTQIAPN+. Outros foram se somando, que tinham total invisibilidade. Por exemplo, as pessoas bissexuais tinham total invisibilidade, tiveram que lutar muito para serem incorporadas na sigla, porque as outras letras não queriam. Porque até um determinado momento as pessoas bissexuais eram vistas como pessoas mal resolvidas, né? Existia muito, num determinado período em que os homens gays não podiam tornar pública a sua orientação sexual, muitos casavam, tinham filhos para poder corresponder a uma expectativa social, mas tinham uma vida escondida onde eles exerciam a sua homossexualidade. Isso ficou muito evidente e foi muito trazido à tona durante o período da AIDS. Porque assim como a gente foi avançando na perspectiva de conquistas, o movimento Somos da década de 1978, né? O primeiro jornal especializado na pauta LGBT foi o Lampião da Esquina. Inclusive, se eu não me engano, o Agnaldo Silva, que hoje é um autor de novelas, foi um dos jornalistas que fundou esse jornal em 1979. Quando a gente começa a perceber que há uma organização política em torno de um público que não se via representado socialmente, que buscava essa inserção e essa visibilidade, a gente vai ser atravessado pelo advento da AIDS. Professor, em relação à sua pesquisa, desta pauta LGBTQIAPN+, na publicidade, nós gostaríamos de saber mais sobre o que, afinal, lhe inspirou a produzir essa pesquisa e trazer todos esses elementos, né, e os resultados que até agora, né, se pôde observar. É muito bom. Eu queria até reforçar a importância da universidade pública, né, porque hoje, infelizmente, a gente vê um certo recrudescimento de uma crítica às universidades públicas quando é um espaço de produção de conhecimento. Então, assim como o André pesquisa a pauta LGBT, tem outras tantas pautas que são pesquisadas na universidade e que elas são relevantes para que a sociedade possa avançar dentro de um Estado democrático de direito e laico, ou seja, a gente poder entender a complexidade dessa sociedade. Como é que o meu interesse surge, né? Quando eu fui fazer o meu mestrado, na época, o meu tema, eu não tive a oportunidade de escolher o meu tema, ele foi sugerido pela minha orientadora, que até foi um tema muito bacana, que foi sobre recuperar a história da MPM Propaganda, uma agência que nasceu aqui em Porto Alegre, se projetou para o Brasil e teve uma história bastante significativa. Quando eu fui para o doutorado, eu disse, agora eu quero fazer uma coisa que seja uma escolha minha, porque às vezes quando a gente vai fazer pesquisa acadêmica, é que nem a história do livro. Às vezes o livro te escolhe, né? Tu tá passando, a prateleira parece que ele cai, tu olha, ele que te escolheu. E quando a gente vai buscar um tema de pesquisa acadêmica, às vezes o tema te escolhe, como foi o caso do mestrado, ou às vezes a gente escolhe o tema. Eu, como um homem gay, na época eu já era professor, eu entrei como professor assistente, na época ainda era possível entrar só com o mestrado, há mais de 2 décadas. Até porque na área da publicidade tinham poucos doutores, então quando eu fui fazer o concurso era para doutor, ninguém se inscreveu, rebaixaram para mestre, eu fiz, consegui a aprovação. E aí quando eu fui fazer meu doutorado, eu percebia já na minha prática docente que mesmo num curso de comunicação social, que era um espaço, a princípio, para ser um espaço mais aberto, praticamente não se falava sobre a pauta LGBTQIA+, nos corredores, né, nas disciplinas. Inclusive eu, como um homem gay ainda no armário, né, não tinha, né, as pessoas, não tinha a minha identidade
tornada pública, ainda era um motivo de vergonha, não era um motivo de orgulho, pela forma como eu fui construído também historicamente, eu fui percebendo que a comunicação ainda em relação a outras áreas do conhecimento, lá nos anos de 2007, 2008, ela praticamente não abordava a pauta LGBTQIA+, seja no jornalismo, no cinema e na publicidade muito menos. Então foi quando eu decidi me candidatar ao doutorado no programa de pós-graduação em comunicação, mas pensando a pauta que na época não era LGBT, eram as homossexualidades no plural, né? Tentando entender a diversidade dentro de uma sigla que não comportava, mas ainda era. E como que a publicidade dialogava com essa pauta. Então, percebe, nesse momento, para eu poder falar, eu tive que recuperar toda essa primeira parte do preâmbulo da nossa entrevista para poder me sentir capaz de poder entender como é que a publicidade dialogava com isso. Para minha surpresa, eram tão poucas as produções que ainda hoje tem alguns autores, como Francisco Leite, na sua produção, que me cita o professor André Iriburi como um dos pioneiros em abordar a pauta LGBTQIA+, na publicidade brasileira. E eu precisei, inclusive, buscar um aporte para além do PPG-Com. Na época, eu pude ter acolhimento no GERG, que é o Grupo de Estudos de Relações de Gênero do Programa de Pós-Graduação em Educação, que na época tinha a professora Guacira Lopes Louro, que foi a primeira a trazer o termo queer para o Brasil, né, a apropriar conceitualmente nas pesquisas. O professor Fernando Seffner, com quem eu hoje compartilho uma disciplina no pós-graduação. E aí eu fui trabalhar justamente tentando entender como que a publicidade também ela era um agente mediador da pauta LGBT, porque no primeiro momento a publicidade ela é descomprometida, ela apresenta marcas, ela apresenta produtos, mas ela constrói narrativas, ela conta história, ela sensibiliza pessoas. Quantos de nós tem algum jingle da infância que lembra algum momento com o pai, com a mãe? Então, ela atravessa nossas histórias de vida. Então, quando ela conta essas histórias, ao longo do tempo, ela contou uma história de uma parte hegemônica, de uma família tradicional heterossexual, até ficou conhecida a tese de doutorado da Flailda Garbogini, que chamava-se A Mulher Margarina, que foi defendida na USP, que ela mostrava como que se construía a família tradicional, né? A mulher acordava com o cabelo bem arrumado, bem maquiada, fazendo o café da família enquanto o marido ia trabalhar, os filhos iam para a escola, e ela ficava dentro de casa. A publicidade representava isso, mas a sociedade era muito mais do que isso, né? As mulheres muitas vezes eram chefe de família, como hoje, eram mãe solo, e a publicidade não traduzia isso. E quando a gente ia para a questão da sexualidade, menos ainda. E o André foi tentar entender em que momento a publicidade foi retratando. Na história, a gente tem que, no final da década de 60, existiu o Baile dos Enxutos, um baile gay no Rio de Janeiro, que os cartazes eram patrocinados pela Antártica, né? A Procter & Gamble é o registro da primeira peça publicitária na década de 70 nos Estados Unidos, em que eles vendiam calcinhas com bordados para homens gays, né? Mas a gente não tinha ainda muitos registros recorrentes na mídia massiva. E para mim, eu comecei a fazer essa pesquisa, esse levantamento, porque me interessava analisar em que momento a publicidade brasileira veiculada em TV aberta trazia personagens LGBTs, porque até a década de 90, antes do advento das redes sociais digitais, a TV aberta era a TV hegemônica, ela chegava em 98% dos lares brasileiros e tudo que acontecia na TV era o retrato do Brasil. E eu consegui identificar o primeiro comercial com um personagem LGBT que era um homem gay. Era um comercial veiculado em TV aberta que era para o produto creme de leite paulista e que o mote do produto era o creme de leite fresco. E para dar a ideia do frescor do creme de leite, eles botavam um mordomo com trejeitos afeminados. Então aí a gente já começa a poder avançar a entender qual era o tratamento que a publicidade dava para os LGBTs, né? Figuras estereotipadas, que tinham a função de chamar para o riso, né? Geralmente, tanto no cinema quanto na publicidade, o público LGBT já vê a hegemonia, né? O primeiro personagem é um homem gay, né? Então, a hegemonia masculina também, ela atravessa a pauta LGBTQIAPN+. Então, era um homem gay, um homem branco, com trejeitos afeminados. Então, geralmente, as formas de representação era pelo estereótipo, para chamar atenção pelo riso, ou
por personagens que eram o vilão da história. O cinema trabalhava muito com isso, né? As mulheres lésbicas eram as vilãs, os homens gays eram os vilãs. Tem aquele filme Psicose, que tem um personagem que ele transita entre a homossexualidade porque ele assume a personalidade da mãe e ele é um assassino em série. Então, geralmente, esses eram os lugares possíveis dos LGBTs. A publicidade ela vai tripudiar em cima desses estereótipos, porque para chamar atenção para os produtos, ela vai usar a ótica do risível e vai colocar esses personagens de uma forma caricata para chamar atenção para a peça, e a chamar atenção para a peça chama atenção para o produto, né? E aí, quando essa realidade começou se modificar, professor? Foi muito a passos lentos, porque a gente começa a perceber que as coisas vão andando ao mesmo tempo, né? Como a gente começa a perceber, né? É o movimento feminista, as mulheres reivindicando o direito ao voto lá no início do século XX, depois reivindicando o direito ao trabalho, depois junto com os LGBTs reivindicando o direito a poderem existir simplesmente, né? Depois reivindicando poder ocupar espaços de trabalho, reivindicando o direito ao casamento, a união civil estável. Ou seja, a gente vai ter uma pressão que ela é política, que ela vai atingir o Estado, né? Até voltando à questão da AIDS, a primeira vez que o Estado se aproxima do público LGBT vai ser com a AIDS, justamente porque o público LGBT, principalmente os que se sentiam mais sensibilizados, eram mais vulneráveis à questão da AIDS, eram aqueles públicos que iam cobrar do Estado pesquisas e formas de tratamento, né? É o primeiro avanço. E a gente começa a perceber que nesse movimento em que a questão política ela entra junto como um movimento de representação, ou seja, eu sou um homem gay, né? Eu pago os meus impostos. Se eu tenho um companheiro na minha ausência, ele fica com os meus bens. Antigamente não era assim. Quem ficava com os bens eram os familiares mais próximos, porque o companheiro não era reconhecido dentro de uma união civil estável. Eu não podia colocar o meu companheiro como o meu dependente no plano de saúde, porque ele não era reconhecido como tal. Então foram vários movimentos, a parada que começa como parada gay, que depois se torna a parada LGBT, porque a sigla também vai se complexificando, né? Em Porto Alegre a gente vai ter a primeira parada em 97, que é a parada livre, e casualmente o Rio Grande do Sul ele tem uma peculiaridade porque eu acho que é a única capital que tem duas paradas, porque o próprio movimento teve uma cisão, a gente tem a parada livre e a parada do orgulho, que são duas paradas que acontecem na cidade de Porto Alegre. Então, vocês percebem que é uma série de movimentos políticos, né, de reivindicação junto ao Estado, mas também, como o Nestor Garcia Canclini, na sua obra Consumidores e Cidadãos, ele vai dizer, nós somos atravessados por duas dimensões. No Estado democrático, o André é cidadão, mas dentro de um sistema capitalista ele também é consumidor. E às vezes essas questões elas se atravessam. A minha cidadania passa simplesmente por eu ser um cidadão brasileiro, por aquilo que eu posso pagar. Porque se eu posso pagar um bom plano de saúde, talvez eu tenha mais dignidade no tratamento de uma doença do que se eu depender de um sistema público de saúde, né? Não querendo menosprezar o SUS, já que é um dos sistemas de referência, mas às vezes por ser um sistema sobrecarregado, quem pode bancar um sistema privado talvez tenha mais privilégios. A própria noção de constituição de família, ela começa a surgir neste momento. Não, eu sou cidadão, eu pago os meus impostos, eu posso colocar o meu companheiro no plano de saúde, porque eu tenho uma família. E essa família pode, inclusive, ter frutos, ter filhos, seja por adoção, ou seja pela forma de gravidez assistida, que também é uma alternativa, né? E até é bastante polêmico, porque é bom nesses momentos a gente falar sobre essas questões, né? Porque muitos LGBTs, eles adotam crianças, né, órfãos. E muitas dessas crianças são crianças que foram abandonadas em lares a partir de casais heterossexuais. Então, quando uma pessoa que está nos assistindo hoje, que de alguma forma está buscando até um letramento para a pauta LGBT e se sente incomodada, entender que a diversidade ela enriquece a sociedade, né? E a gente poder entender que muitas vezes a própria heterossexualidade, na sua hegemonia, se mostrando como única opção, ela tem as suas fragilidades e que a diversidade ela vem justamente enriquecer e acrescentar uma visão de sociedade múltipla, né? E como essas práticas LGBT estão hoje no mercado de trabalho? Pois é,
Antes de chegar um pouquinho, a gente acaba... É muita coisa, né, Simone? A gente tem que tentar ser bastante sucinto. Mas uma pergunta que eu acho que eu não consegui esgotar muito, né? Como é que a publicidade foi representando? Então, na década de 70, 80, focado nos estereótipos, muito forçado por esses públicos que começam a se insurgir, se identificar como cidadãos e reivindicar do Estado, tanto quanto a sociedade de consumo, uma representatividade, uma visibilidade, a publicidade ela começa a trazer esse público de uma forma mais humanizada, como uma possibilidade de vivência, como eu te falei, né? A sexualidade passa de ser uma disfunção, uma doença, e passa a ser uma possibilidade de vivência. Então, o André, como homem gay, ele tem a sua vivência homossexual, então não é um motivo de vergonha, é uma característica que me constitui e como constitui os LGBTQIAPN+. Então, a publicidade ela vai tentando responder a esse avanço social com muito cuidado, porque quando ela coloca um personagem LGBT dentro dessa alteridade, como tinha um comercial da Fiat da década de 90, né, que tinha uma professora numa reunião em que dizia assim, o fulano está muito bem na escola, quem é a mãe do fulano? Daí uma levanta. Quem é o pai do fulano? Uma outra mulher levanta. Daí o comercial brinca, você está precisando rever os seus conceitos, né? Então, ao mesmo tempo que a publicidade ela vai trazendo esses personagens, ela traz nos limites, porque ainda era uma visão binária de quem é o pai e de quem é a mãe, mas ali eram duas mães, mas desagradando uma parte conservadora da sociedade que se sentia muito incomodada. Então, uma estratégia que a publicidade começou a utilizar ainda na década de 90 é utilizar os meios segmentados para falar com o público LGBT e os meios massivos para falar com o público geral. E a gente começa a perceber alguns avanços. Aí tem um comercial que eu acho que foi um divisor de águas, que foi em 2015, que é o comercial de Dia dos Namorados do Boticário, que ele usa uma trilha de uma música do Lu Santos, Toda Forma de Amor, justamente numa época que o Lu Santos tinha saído do armário, tinha assumido um relacionamento homoafetivo, homossexual, e ele mostra nos mesmos 30 segundos o encontro de um casal hétero, um casal de gays e um casal de lésbicas. Então ali o Boticário foi extremamente corajoso, porque ele sabia que existia uma parcela da sociedade que ia se sentir incomodada, e foi em plenas no advento das redes sociais. Foi quando a minha pesquisa avança, porque eu vim analisando só as representações de como que esses personagens eles eram construídos e retratados na peça publicitária, e a partir de 2015 eu continuei analisando as peças publicitárias, mas como que elas repercutem nas redes sociais, analisando os comentários, né? Sim, e também como essas estratégias elas acontecem, né, da inserção das pessoas LGBT nos anúncios, sem perder o público tradicional, como nós estávamos conversando, como que acontece isso? Pois então, quando eu comecei a acompanhar nas plataformas de redes sociais, comecei a vislumbrar os comentários, porque até antes, na parte em que não existiam as plataformas digitais, o máximo que acontecia era alguém que se sentia incomodado, abria no CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, abria um processo e dizia, eu como gay me senti menosprezado na peça tal. E geralmente, se tu for buscar lá os históricos do CONAR, todos eram arquivados, nenhum reconhecia a forma preconceituosa que a publicidade trazia. Ou muitas vezes, pessoas conservadoras reclamavam, olha, como que essa marca coloca um gay numa peça publicitária? Então, o espaço de discussão era muito limitado. Com as plataformas digitais, a gente começou a ver as disputas. Então, a gente vê que há uma divisão, como hoje a gente percebe, né, essa divisão nas plataformas digitais, esse acirramento das disputas de poder, em que uma parte progressista apoia, elogia, mas tem uma parte que vai lá e critica, eu não compro mais dessa marca, e chama até atenção porque, de repente, a pessoa diz assim, eu não compro mais do Boticário, né, porque colocou um casal de gays no comercial do Dia dos Namorados, só foi comprar da Natura. Mas a Natura agora, em plena pandemia, colocou um pai trans, então acaba sendo meio caricato, porque essa ameaça de boicote, eu deixo de comprar de uma marca porque tem um casal, tem um público LGBT, para comprar outra que também está fazendo isso, ou seja, as marcas elas estão comprando essa briga, eu digo que elas são corajosas, porque elas enfrentam esse discurso e elas, obviamente, em termos de gestão, elas se alinham a uma perspectiva de responsabilidade social, que também é uma questão de gestão. Inclusive o comercial da Natura que eu citei, que tinha um pai trans, que era o Tami Miranda,
durante o período da repercussão desta peça, em que foi muito criticada por colocarem um pai trans, ela teve incremento das suas ações na Bolsa de Valores durante esse período dessa discussão, né? Então, as marcas elas foram muito corajosas, mas eu vou te dizer que o que me alenta sendo professor, estando à frente de novas gerações, de futuros publicitários e publicitárias, é porque também essa nova geração está ocupando esses espaços. Um mercado publicitário que era basicamente, hegemonicamente formado por homens brancos, hoje tem mulheres, né? Tem pessoas LGBTs, pessoas com identidade étnico-racial diversas, e começa a cobrar a representação, a representatividade de uma sociedade que existe, né? Afinal, todos são consumidores, independente. E aí as pessoas, de uma certa forma, elas sempre existiram, mas elas eram invisibilizadas e elas são consumidores. E por serem consumidores, elas querem ser representadas na sua alteridade, né? E não de forma estereotipada e de forma disfuncional, mas como possibilidades de vivência. E o que a gente percebe hoje é que a TV aberta perdeu muito espaço. E por perder muito espaço, obviamente, essas pautas mais polêmicas, elas migraram para as plataformas digitais, que é um espaço mais nichado, do tipo, tá em um determinado perfil, a pessoa vai dizer, mas se tu não gosta, consome outro perfil, não consome aquele. E as marcas hoje, de uma forma mais confortável, elas conseguem transitar com essas temáticas, mas que a gente reconhece que ainda, em pleno século XXI, Simone, a gente ainda vê pessoas que se sentem incomodadas com a diversidade sexual e de gênero quase como um pânico moral. E aí eu queria tranquilizar aqueles conservadores que estão nos assistindo que o percentual de LGBTs não passa de 10% da população. Fiquem tranquilos, os outros 90% a princípio são heterossexuais, então o mundo não vai acabar. E tem aquela questão do pânico moral, né? Se eu estou passeando pelo shopping e de repente eu vejo ao longo do dia vários casais heterossexuais de mãos dadas, se eu ver um casal de gays ou de lésbicas de mão dada, a sensação que só tem gays e lésbicas no mundo. Então, a gente precisa se educar mais, relativizar mais, entender que aquelas pessoas pagam seus impostos, são cidadãos e precisam ser respeitados na sua diversidade. E a comunicação publicitária tem um papel fundamental em ser aliada deste processo de educação, porque a publicidade ela tem um caráter pedagógico. Ela conta histórias, ela emociona pessoas, ela traz histórias de vida que são histórias do nosso cotidiano. Ela não inventa história. Para uma marca fazer sentido para um determinado público, ela traz histórias que estão no nosso entorno, no nosso contexto, porque senão nós não nos identificaríamos se elas fossem inventadas do nada. Elas são representações daquilo que nós vivemos. E mais, o caráter pedagógico, porque a publicidade ela fala mais de uma vez, tem o que a gente chama de frequência, né? Quando eu veiculo um comercial em TV aberta, eu faço um plano de mídia que ele vai ao longo de 30 dias, digamos agora, acabou de passar o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Então, pelo menos 30 dias antes, a marca X, que vende muito no Dia dos Namorados, vai começar a veicular comerciais ao longo das semanas em canais de TV aberta. Então, ela tem um caráter pedagógico porque ela diz mais de uma vez. E aquilo vai construindo um imaginário e ela pode se omitir, porque a omissão também é uma forma, como Pierre Bourdieu vai dizer em Dominação Masculina, a invisibilidade é uma forma de violência simbólica. Então, se eu não digo para a sociedade que existem pessoas LGBTs, que existem pessoas negras, pessoas com deficiência, eu estou agindo, eu estou compactuando com uma violência histórica de exclusão. Aquela marca, ela quer levar aquela percepção de estar compactuando com essa visibilidade histórica, ou ela quer ser percebida como uma marca que tem responsabilidade social e um comprometimento com a sociedade que a gente vive? E aí, Simone, nem vão entrar na questão das interseccionalidades, que é um outro desafio que na minha pesquisa eu tive uma grande dificuldade para identificar personagens LGBTs negros e negras. Eu só fui conseguir identificar uma personagem negra, que foi a Candy Mel, que é uma mulher trans, no comercial da Avon, mas depois da Avon ter cometido muitos erros. O que a marca fazia? Nas plataformas digitais, ela mostrava as representações de uma forma progressista. Naquele catálogo que a gente recebe, que as mulheres, geral são as mulheres que compram mais, né? Mas homens gays, hoje a gente vamos diversificar, é para todos os públicos. Que recebiam, não sei mais se recebem. A minha mãe vendia Avon na minha infância e vendia com aquela revista de porta em porta. Inclusive, a minha mãe, separada,
com 2 filhos para criar, né? Ainda existem vendia as Avon revistas. para sustentar 2 filhos. E se ainda existem as revistas, aquele mesmo perfume que tinha um homem gay no YouTube, na capa da revista era um homem hétero. Então a marca também começou a ser cobrada por não ter coerência e falar de linguagens diferentes para um mesmo produto. Então a gente vê que ela responde bem e ela vai colocar Candy Mel, que é uma mulher trans negra, num comercial de 30 segundos que vai ser veiculado no horário nobre da TV aberta. Depois disso, só um comercial de Bradesco em plena pandemia, que a pandemia também foi um período em que a publicidade ela não conseguiu atravessar o momento de isolamento social com o público LGBT, ou ela falava do isolamento social ou falava do público LGBT. Mas Bradesco conseguiu fazer por animação um comercial em que um homem branco que estava se sentindo sozinho, ele saía, ele era acompanhado por aquele bichinho que faz luz, um vagalume, onde o vagalume ia com ele, as coisas se iluminavam, ele bate na porta de um homem, este homem negro abre a porta, abraça ele, isso gera uma relação homoafetiva. Foi a primeira relação homoafetiva interracial na publicidade brasileira em 2020, e mais interessante, feita por animação, né? Até eu discuto com os meus orientandos se a animação não é uma forma de eu poder dizer, e se talvez aquela cena fosse feita efetivamente com pessoas reais, a marca teria tido a coragem de representar daquela forma. Então a gente precisa muito avançar, porque a diversidade, ela hoje tem pessoas trans, como foi o caso da Candy Mel, ainda a gente tem a hegemonia de pessoas gays, de mulheres lésbicas, mas a gente ainda não tem os atravessamentos de identidade étnico-racial e se a gente for falar de pessoas com deficiência, é como se eu fizesse aqui um recorte de uma mulher negra trans cadeirante. É uma total invisibilidade na publicidade brasileira. E eu espero que essa nova geração de publicitários e publicitárias que estão na universidade discutindo responsabilidade social. Hoje se fala de ESG, né, o acrônimo ESG, como que as empresas incorporam na sua gestão esse equilíbrio entre os desafios ambientais, sociais e de governança. A governança é a transparência, né? Aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. E também fazer uma peça publicitária em que eu trato o público LGBT, eu coloco as cores do movimento LGBT na rede social da minha marca, se eu não tenho nenhum profissional LGBT, nenhum com atravessamento de identidade étnico-racial de pessoas com deficiência. Essa governança ela também é cobrada pelos públicos e essa coerência também é cobrada. Então, voltando ao que eu estava falando, né, a minha expectativa é que essa nova geração sensível a uma diversidade mais diversa, inclusive tem pesquisas que mostram que empresas que têm públicos mais diversos são empresas que têm o ambiente é mais agradável e o nível de produtividade ele é maior do que empresas que não respeitam as questões de representatividade. E mais, né? Representatividade também de lugares de liderança, porque não adianta a empresa dizer, contratamos um gay, contratamos uma lésbica, mas tu vai ficar naquele lugar, tu vai te comportar daquele jeito, tu vai te vestir daquela forma e tu vai regular aquela pessoa simplesmente para dizer que tu cumpriu a cota, quando na realidade a possibilidade daquela pessoa ter a liberdade de criar a partir da sua própria identidade, tem o poder de trazer para aquela empresa outras possibilidades de entregas de produtos que vão agradar a própria sociedade. De pertencimento, reconhecimento, de se enxergar na mídia, isso é fundamental. Perfeito, Moni, isso que tu fala também nos faz pensar, né? O André, como professor, se ele se sente acolhido na universidade, na sua identidade, na sua orientação sexual, se ele é respeitado, se ele é acolhido pelos alunos, pelos colegas, pelos professores, se ele pode pesquisar sobre essa pauta, se ele pode oferecer uma disciplina no programa de pós-graduação, que a pauta é LGBTQIA+, na comunicação, em que 80% dos alunos, quando entram, eles têm uma disciplina que a pauta LGBT, eu quero fazer essa disciplina. Principalmente aquele público que se sente representado, porque de alguma forma, sendo LGBT ou não, nós vivemos numa sociedade diversa. Então, eu vou ter uma irmã LGBT, eu vou ter um vizinho LGBT, eu vou ter um sobrinho, eu vou ter um parente, eu vou ter um filho, eu vou ter... Daqui a pouco eu vou descobrir que eu tenho um pai LGBT e a gente precisa entender que a gente precisa desse letramento sobre diversidade sexual e de gênero. Entender que as pessoas LGBTQIAPN+,
podem informar as suas famílias, seja de qual for, independente de como vão gerar esses filhos, e serem vistos também na mídia. Isso é bem importante e que bom, parabéns, professor, por essa pesquisa, por essa iniciativa. Então, para nós encerrarmos, eu gostaria da sua consideração final em relação também ao observatório e essa disciplina. Bom, hoje eu tenho o privilégio de poder ter total liberdade de oferecer, inclusive, uma disciplina no programa de pós-graduação em comunicação, em parceria com o programa de pós-graduação em educação, com o professor Fernando Seffner, que é do grupo de estudos de relações de gênero lá da FACED, o primeiro grupo, acredito, da URGS, se não um dos primeiros, inclusive do Brasil. A gente oferece uma disciplina que estuda a pauta LGBTQIA+, em artefatos culturais, a partir da ótica da comunicação e da educação, entendendo que ambas, no seu caráter pedagógico, têm um comprometimento social para mediar a pauta em relação aos públicos que lhes são afeitos, né? Eu tenho hoje orientandos de mestrado, doutorado, alunos de iniciação científica, em que a gente está tendo a possibilidade de construir um observatório das representações LGBTQIA+ na publicidade brasileira, que inicia, como eu falei, em 1979, quando a gente identificou o primeiro personagem gay numa publicidade veiculada em TV aberta, e de 79, né, Simone, estamos quase em 2029, são quase 50 anos. Então isso nos alenta da gente ter esta memória de como que o público LGBTQIA+ foi sendo representado ao longo da história, para a gente poder entender qual é o papel da publicidade como mediadora social ao construir histórias, retratar simbolicamente a sociedade. Ela também foi cumprindo o seu papel social de inclusão, visibilidade, representatividade, quando a gente fala também de respeito à dignidade humana. Isso é uma questão também não só de direitos civis, mas de direitos humanos. Quando a gente traz esse público para a pesquisa e a gente se preocupa em olhar para esse público como uma parcela da sociedade que merece um tratamento igualitário dentro de uma ótica democrática e de direitos civis, a gente também está falando de direitos humanos, de tratar a dignidade humana das pessoas, independente da orientação sexual, da identidade de gênero, e aí se a gente for para os atravessamentos interseccionais de identidade étnico-racial de pessoas com deficiência, é da gente entender na universidade e na publicidade e na comunicação nosso papel fundamental pedagógico de letramento das novas gerações à tolerância, ao respeito à diversidade, para que a gente possa conviver numa sociedade mais fraterna, mais tranquila, sem medos, porque ninguém vira gay, ninguém ensina ninguém a ser gay, as pessoas são como elas são a partir das suas próprias construções pessoais, né? Certo. Obrigada, professor André. Sucesso mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no podcast da Durgs, podendo conversar com vocês no mês do orgulho LGBTQIAPN+, que não seja só esse mês, né, Simone, mas que sejam todos os meses do ano que a gente possa estar falando sobre isso, né? Com certeza. E para assistir o nosso programa, basta acessar o canal de YouTube da Durgs Sindical. Aproveite, deixe ali, vá curtir o canal. Se inscreva também, acompanhe as nossas redes sociais e o nosso site www.adurgs.org.br. A Durgs Sindical, Educação Pública Forte, Brasil Justo e Soberano.